seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia Web Pro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente vai ver um erro que é muito comum ao você tentar combinar arquivos no Power Query e pouquíssima gente sabe como resolver isso de maneira simples, fácil e automatizar todo o processo pelo Power BI. Então já vai deixando o seu like nesse vídeo e vamos para a aula! E vamos lá descobrir como é que acerta um dos erros muito comum que as pessoas têm muita dificuldade aqui no Power BI, principalmente se você é iniciante, intermediário, ao juntar planilhas aqui no Power BI. Olha só o seguinte, eu tenho essa planilha aqui de metas e eu tenho uma pasta aqui que eu tenho um arquivo para cada mês do ano, basicamente, aqui das metas. E eu tenho um arquivo de Excel que eu quero juntar todos eles, fazendo uma importação de pasta no Power BI, que se você não sabe fazer ainda, a gente já ensinou aqui no canal como é que eu pego uma pasta e junto todos os arquivos dessa pasta de uma única vez no Power BI, simples e fácil, tá? Mas quando você tem situações como essa daqui, ó, eu tenho algumas linhas antes da minha base de dados começar, e aí a partir disso aqui que eu tenho que considerar lá na minha base de dados. Isso aqui gera um problema muito preocupante no Power BI, que é o seguinte: a gente vai juntar agora essas pastas e vamos ver o que acontece na prática aqui no Power BI. Então cliquei em obter dados, lá em mais, e agora eu vou em pasta aqui. Para ser mais fácil, eu vou copiar o caminho aqui direto e vou colar aqui no Power BI. Então a gente quer juntar todas aquelas planilhas em uma só. Então a gente pode, eu vou fechar primeiro aqui o arquivo para não ter nenhum problema. E aí eu vou lá em transformar dados para a gente juntar essas pastas e ver o problema que a gente vai ter. Cliquei aqui na primeira coluninha, ele vai combinar todos os arquivos. Então ele já vai começar a fazer o processamento aqui para entender a estrutura dos arquivos. Vai perguntar qual das abas que eu quero usar. Preciso pegar aqui sempre o nome da aba que eu quero usar, né? Mas tenham em mente aqui que é importante que o nome das abas sejam sempre o mesmo em todos os arquivos, tá? Deu um duplo clique, às vezes ele fica meio confuso, ele tira do Power Query ali, mas ele continua aberto aqui, tá? Então só vir aqui, ele tá aberto aqui, ele não fechou, só que ele tá aqui agora e aqui a gente já vê de cara o problema. O que acontece? Quando a gente junta vários arquivos, ele simplesmente pega os arquivos e coloca tudo um embaixo do outro. E aí a gente vai ver aqui que ele já pegou a primeira linha lá e colocou como cabeçalho aqui, que está errado. Ele colocou várias linhas em branco aqui, colocou a linha de vendedor aqui. Só que isso aqui é muito ruim pra gente, porque a gente teria que primeiro pegar aqui, tirar essas primeiras linhas, tirar 4 linhas, depois promover aqui como cabeçalhos. Só que se a gente fizer isso aqui, a linha que tiver aqui na primeira coluna, como ele sempre traz aqui a primeira coluna como o nome da origem, na hora que você fizer isso, ele vai pegar o primeiro arquivo que você tem aqui e jogar como cabeçalho. Então é fevereiro aqui o primeiro arquivo, mas mês que vem, quando eu adicionar um outro arquivo de abril, o arquivo de abril já vai estar em cima ali. Na hora que ele for alterar o tipo de dados, ele sempre pega o nome da primeira coluna, que aqui ele está considerando fevereiro, porque ainda não passamos mais meses do que janeiro, fevereiro e março, e ele está por ordem alfabética. A partir do momento que entrar abril, como A vem antes de F, o arquivo vai ficar em primeiro e ele vai tentar achar essa coluna aqui, fevereiro, que é o nome do arquivo, e não vai achar, porque aqui ele está basicamente pegando o nome do primeiro arquivo na nossa lista e usando como nome de coluna. Isso é muito ruim pra gente. Pouquíssima gente sabe como ajustar isso aqui da maneira certa no Power BI. E aí o que você tem que estar muito preocupado? Além de excluir essas colunas vazias aqui, essas linhas vazias, você tem que excluir os cabeçalhos, e também isso vai acontecer toda vez que um novo arquivo se repetir. Então ele vai mostrar ali o cabeçalho para todos os arquivos, vai mostrar as linhas vazias de novo. Como é que você faz para fazer isso da forma correta e melhor no Power BI? E aqui que vem o primeiro grande pulo do gato do nosso vídeo de hoje. Existem duas formas de você ajustar uma combinação de arquivos no Power BI. A primeira delas é depois que os arquivos já foram completamente unidos. Então aqui ele já juntou todos os arquivos, já resolveu tudo aqui e pronto. Só que, se a gente olhar aqui no nosso lado esquerdo, toda vez que a gente combina vários arquivos no Power BI,
ele cria pra gente alguns processamentos aqui do lado, que é o processamento que ele faz para conseguir unir esses arquivos, tá? E aqui a gente tem um processamento essencial para essa tarefa, que é o processamento transformar o arquivo de exemplo. Como é que o Power BI faz para juntar vários arquivos de uma vez? Primeira coisa que ele faz, ele pega o primeiro arquivo da sua lista de arquivos, da sua lista lá da sua pasta. Ele cria um molde em cima desse primeiro arquivo e replica para os outros. E depois que ele faz essa operação, é que ele junta tudo. E essa etapa aqui de transformar o arquivo de exemplo é justamente o molde de arquivo que ele tem. Então, o que é feito nessa etapa aqui, tudo que você fizer vai ser replicado para cada arquivo individualmente antes dele juntar tudo de uma vez. Para a gente ver isso na prática, a gente vai ver aqui que ele está também pegando a primeira linha aqui, colocando como nome das colunas. Eu vou tirar essa etapa aqui. Então, aqui já acertei o nome aqui, tá? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, como é o padrão do Power BI. Vou tirar essas 5 linhas aqui, tá? Então, remover linhas superiores, 5. E agora eu vou pegar esse cabeçalho aqui e vou fazer ele virar o nome das colunas. Então, ajustei. Isso aqui ele só vai mostrar sempre o primeiro arquivo, tá? Então, eu peguei o meu arquivo de modelo, o meu template, e ajustei ele. O que o Power BI vai fazer agora? A partir do momento que eu fiz isso aqui, na etapa de transformar o arquivo de exemplo, ele vai fazer isso para cada um dos arquivos antes dele juntar todos os arquivos em uma única tabela. E quando a gente vir aqui, a gente vai ver um erro. Por quê? Porque aqui a gente tem uma etapa de tipo alterado que estava considerando o nome daquela coluna lá errada. Mas só de eu excluir isso daqui, o que vocês vão ver aqui? Que agora o nome do arquivo está certinho, as colunas estão certinhas, o nome da origem aqui nunca vai ser impactado por um arquivo que mude aqui, deixe de ser o primeiro da lista, e eu não tenho nenhum problema aqui na minha parte de dados, eu não tenho em nenhum outro arquivo aparecendo de novo aquelas linhas vazias, aquele cabeçalho ou nomes de colunas aqui, e pronto, você ajeitou tudo de maneira mais fácil. Em vez de trabalhar o arquivo depois que ele foi juntado, você trabalhou o template aqui antes, fazendo com que o Power BI replicasse isso para cada arquivo de maneira muito fácil. E eu tenho certeza que 80% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não conheciam esse truque no Power BI, por isso que a Academia BIPRO, sempre tentando inovar e trazer conteúdo de valor aqui para você, está trazendo esse vídeo aqui de hoje. Não se esquece de deixar o seu like se você gostou desse conteúdo, se inscrever no canal da Academia BIPRO para não ficar por fora de nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.